Então, senhores adultos, as crianças estão de olho em vocês, viu? Vocês fiquem espertos não. Louvado seja o Senhor. Santa Ceia, muito mais que pão e cálice. Eu já preguei essa mensagem aqui na igreja, no mês de abril, mas essa aleluia. O outro espírito de Alexandre nesse lugar. A voz é minha. Vamos lá. Eu já preguei aqui na igreja essa mensagem e no mês de abril. E eu estava orando ao Senhor naquilo que eu ia meditar com os irmãos. E na verdade a mensagem de abril vai ser uma introdução para a mensagem de hoje. No mês de abril eu preguei 1h15 essa mensagem. Então 1h15 de abril com 1h15 de hoje, 2h30. Tranquilão. Ninguém está com pressa. O jogo é só amanhã mesmo. Você pode ficar em paz. Ok. Santa Ceia é muito mais do que pão e cálice. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 26, do 17 ao 30. Mateus. Quando eu falo isso, eu lembro das testas. Eu falo assim, pai, uma mensagem com 8 pontos, pai. Tem ceia depois, viu? Tem gente que não pode chegar tarde na igreja. Acelera. Eu falei, tá bom, Sté, pode ficar em paz, vai dar tudo certo. Mateus 26, de 1 a 30. Está dando um pouquinho de coisa. Vamos lá. Diz assim: no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa ao anoitecer. Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe uns após outros: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comer comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, e como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhe digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Somente até aí. Quando nós lemos esse texto é uma preparação para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Os discípulos estavam com Jesus e os discípulos perguntaram: mestre, e aí? A Páscoa está chegando e nós precisamos preparar a ceia. Jesus falou: olha, entra na cidade, lá vocês vão ver um homem e vocês vão falar para ele: olha, o Senhor pediu para preparar a mesa da ceia na sua casa. E eles imediatamente se arrumaram, levantaram, entraram na cidade e encontraram um homem. Presta atenção, qual era o nome do homem? Homem. Não tem. A única coisa, cortou aí pelo menos 60% que era um homem, não era uma mulher. Mas não sabia o nome. Então, vai lá e você vai ver um homem. Eles foram e assim fizeram, obedeceram, seguiram, conversaram, prepararam a mesa ali naquele lugar,
e deixaram tudo em ordem, e o Senhor tem aquele momento especial com os seus discípulos. Você imagina, queridos, você e eu sentados à mesa com o Senhor, e o Senhor chega e fala assim: um de vocês vai me trair. Aí o Bruno fala: eu não sou. O pastor Cláudio fala: eu também não sou, mas foi o que meteu a mão no prato. Porque eu não fui. E aí o pastor Rodrigo: eu também não. Lucival: eu não. E todo mundo: eu também não. E quando chega a vez de Judas, Judas fala: eu não. Você sim. Eu imagino que a alma de Pedro deve ter, de Judas deve ter saído do corpo. Quando fala assim: foi você, é você que vai me trair. Irmão, se sou eu já falo: Senhor, tem misericórdia. Né? Logo eu, escolhe Pedro. Tem um temperamento ruim mesmo, escolhe esse homem aí, ó. Deixa eu quietinho aqui. Escolhe João, que já é o amado aí do Senhor. Escolhe outros que nem o nome fala muito. Pega outro aí. Mas eu. E o Senhor continua, e a palavra fala que Ele explica sobre o pão, explica sobre o cálice, deu graça, fala: toda vez que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Façam em memória do Senhor. E por isso que hoje nós estamos aqui nessa mesa linda para tomarmos, nos assentarmos à mesa do Senhor. É interessante que na Escritura existem duas ordenanças do Senhor. Primeiro, a Santa Ceia. Faça isso em memória. Faça isso em memória. É importante você fazer isso. Pastor, quantas vezes por mês ou quantas vezes por ano eu tenho que tomar a ceia? A Bíblia não relata quantas vezes. Você pode vir no culto aqui hoje, quer dizer, você não. Alguém foi numa outra igreja, que é de outra igreja, assistiu lá, e domingo que vem aqui, tem ceia aqui de novo. Você não sai daqui, fica aqui, irmão. O outro vem, assiste o culto aqui, porque eu falo: você sai daqui, vai lá, eu estou mandando embora. Não, o outro vem, assiste aqui, aí tem ceia, ele toma de novo, aí outro domingo toma de novo, não há problema. A Bíblia não relata quantas vezes, porque todas as vezes que você tomar do cálice, faça isso em memória do Senhor Jesus Cristo. E a segunda ordenança do Senhor é o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o ide de Jesus. Isso aí é para mim e para você. Tome da ceia e vai. Toma da ceia e vai. Toma da ceia e fica parado? Não. Toma da ceia, vai pregar, vai anunciar até que ele venha. Amém, igreja? Pois bem, quando nós falamos sobre isso, nós entendemos a importância dessa ceia. E a ceia do Senhor, para muitos, fica um negócio meio místico. Você já reparou? Dia de Santa Ceia, você põe terno. Hoje você não veio de terno, né, velho? Mas você põe terno no dia de Santa Ceia. Quando eu entrei, o César falou assim: pastor, o senhor tá bonito hoje, hein? Falei: tá tirando sarro ou tá falando a verdade? Tá bagunçando ou tá... Não, pastor, estou elogiando. Você põe terno, você fala até baixo durante o dia. Hoje eu estava conversando com os meninos, o Vitor, o Bruno, o Andrezinho, e em um momento com o César, falou alguma coisa, eu falei assim: olha, irmão, já começa a pedir perdão já, porque hoje à noite tem ceia. Dia de Santa Ceia é o dia de se passar tudo a limpo. Repara isso. É o dia de se passar tudo a limpo. Você vem para a igreja com cara de crente. Anda mais leve. Dia de semana normal. Santa Ceia. A igreja canta mais, a igreja adora mais. Mas deixa eu te falar uma coisa: isso é místico. Isso é místico. Não é isso que o Senhor pediu de você e de mim. O Senhor pede que todos os dias você se comporte como se todos os dias fosse ceia. Como se todos os dias o Senhor estivesse te esperando. É dessa forma. É místico chegar e entrar na igreja e porque hoje é ceia. Eu tenho que ser bonzinho com meus filhos. Na verdade, eu tenho que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom patrão, um bom empregado, todos os dias da minha vida. Porque isso é vida transformada. Isso é vida cheia da presença do Senhor. Pois bem, a ceia não começa quando Jesus parte o pão com seus discípulos, mas ela começa antes. Não é um momento isolado, é todos os dias, quando você lembra-se do Senhor. E há alguns pontos interessantes
que nós precisamos entender nessa história, quando fala que a ceia tem a ver com voluntariado, com disposição. Preste atenção, os discípulos estavam com Jesus. Jesus fala assim: olha, faz o seguinte, entra na cidade e lá vai ter um homem, vocês falam que vão preparar uma mesa na casa deles. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Você faria isso? O Senhor fala assim: vai lá e faz. Com quem? Aonde? Qual o endereço? Qual o nome dele? Pelo menos a aparência. É careca? É cabelo branco? É cabelo preto? Como é que é? Ele é alto? Ele é baixo? Ele é gordo? Ele é magro? O Senhor, por favor, me dá alguma descrição. Que roupa ele vai estar usando? Ele vai estar de terno? Vai estar com short? Vai estar de calça? Como ele vai estar? Como o Senhor me manda fazer alguma coisa sem especificar para mim o que o Senhor está mandando eu fazer? Ordem absurda no quartel, manda-se fazer por escrito. Isso para mim é absurdo. O Senhor está mandando eu entrar numa cidade com tantos e tantos habitantes, para que eu possa achar um homem. Senhor, tem como ser mais específico? Entenda que os discípulos, queridos, não perguntaram isso, não questionaram, não perguntaram quem era ou como a pessoa se parecia. Eles simplesmente obedeceram. Sabe qual é uma das grandes dificuldades na vida de um crente? Não ser obediente, voluntariado, não ter a disposição de simplesmente fazer. Tudo eu quero uma explicação. Não. Se o Senhor não me explicar tintim por tintim, eu não largo. Se o Senhor não se manifestar, eu não faço. Não basta falar. A vida cristã não está envolvido isso que você faz. Não basta. Não basta você abrir a Bíblia e ler. Não basta. O Senhor tem que se manifestar. Sabe quando eu fui chamado para o ministério lá no Rio de Janeiro? Falar em Rio de Janeiro. Hoje tem um amigo meu aí, Alexandre, a sua esposa, a sua filha linda. Eu estava andando lá no Shopping Oriente e de repente alguém falou assim: Alexandre 1. Eu quase levantei a mão. Porque lá na igreja do meu pai, na época, moleque, tinham 3 Alexandre. Alexandre 1, 2 e 3. Eu era o 1, claro, né, irmão? Filho de pastor tem que dar carteirada. Eu era o 1. Tinha o 2 e o Alexandre, que chegou por último, era o 3. E o Alexandre chegou lá. E ele falou: Alexandre. Aí eu, como tem alguns irmãos que eu ainda não conheço, eu bati o olho e falei: oi! E eu fiquei esperando a Débora falar alguma coisa. E aí ele falou assim: é o Alexandre. Alexandre. E eu falando com ele assim, falei: meu Deus, quem é esse cara? Aí depois abriu-se como se caem as escamas dos olhos. Falei: meu amigo, o que você está fazendo aqui? Dei um abraço nele, hoje ele está aí com a família. Deus te abençoe. Você é querido nosso. Você é querido. Você, minha irmã, essa menina linda, Deus abençoe. Pois bem, fui falar de você, me perdi, tá vendo? No chamado, vocês não estão nem prestando atenção na mensagem, né, irmão? No chamado, eu estava lá, e aí na época foi pregar um pastor chamado Jorge Agenor, e ele fez um apelo, e o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu falei: eu vou no altar. Só que o chamado era para ser pastor. E eu falei: Senhor, eu não quero ser pastor porque meu pai é pastor. Porque na vida espiritual, filho de peixe, peixinho, eu falei, não, isso me incomodava demais. Mas eu fui no altar. E depois à noite, olha, irmãos, para eu perder a noite tem que ser um negócio muito sério. Depois desse dia, não vi mais coisa séria para poder perder a noite. Eu durmo mesmo. E eu chegava assim na casa onde meus pais moravam e falava assim: Senhor, se o Senhor de fato está me chamando, eu não quero me enganar, mas faz agora essa madrugada aqui, ó, tudo escuro. Faz agora o sol brilhar. Não custa nada para o Senhor. Faz aí, Senhor. Adivinha o que aconteceu? O sol não brilhou. Sabe por que não brilhou? Porque já bastava o que o Senhor já tinha falado para mim atrás. E eu falei: Alexandre, deixa de ser criança, cara. Para que você quer mais coisas de Deus, se Ele já falou, se Ele já confirmou, se Ele já te chamou e te ungiu? Para que você quer? Isso se chama
meninice. Sabe o que acontece na minha vida e na sua vida? Não é o bastante. Não é o bastante o pastor pregar, você entender aquilo cair no seu coração, e quando você chega em casa, fala assim, ó, besteira. Não é para mim. Não é para mim. Foi para o outro, foi para a irmã da minha esquerda, foi para a irmã da minha direita. Não é para mim. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Antes que você possa pensar isso, é para você nessa noite. O Senhor espera voluntariados. O Senhor espera pessoas disponíveis, que querem fazer. Agora deixa eu te falar outra coisa. Deus procura, na sua grande maioria das vezes, pessoas que são extremamente ocupados. Pessoas que não faz nada, está alguma coisa errada. As pessoas extremamente ocupadas é que Deus chama, prepara, capacita e faz dele uma grande, ou dela, uma grande obra no seu reino. Aqueles homens não discutiram, simplesmente foram. Simplesmente obedeceram, talvez até passasse no coração, mas foram. Eu costumo dizer que a obediência atrasada é desobediência. Você é pai, você tem filhos, e você talvez concorde comigo. Sabe quando eu chego para a Esther e falo assim, não hoje, porque hoje a Esther é uma bênção, cara. A Esther obedece assim, de olhos fechados. Não. Mas presta atenção, sabe quando você chega para o seu filho e fala assim, filho, deixa o pai te pedir uma coisa, vai lá e faz isso, isso, isso. Aí ele imediatamente corre e faz. É assim na sua casa? Não é? Não é na sua casa assim? Agora deixa eu te falar uma coisa. Vê se na sua casa é assim. Ô filho, faz um favor para mim. Vai lá, apaga a luz da cozinha para mim. Você ouviu eu falar nessa noite? Levanta daí, vai lá, apaga essa luz. Deixa eu te falar uma coisa. Essa desobediência, essa obediência atrasada, ela já é desobediência. Ela já é desobediência. Sabe qual é um dos grandes problemas? Que nós somos desobedientes, achando que somos obedientes. Achando que somos. Nós reclamamos, murmuramos. Achamos que somos. Como que Samuel fez? Ô Senhor, fala que o teu servo ouve. Tem como o Senhor falar de manhã? Tem como esperar o sol clarear? Tem como deixar esse menino dormir mais um pouco, Senhor? Fala que o teu servo ouve. Para quem se levanta e ouve e obedece, você vê a história de Samuel. A ceia, o desafio de amar ao próximo, revela o Espírito que rege os nossos corações. Nós temos 25, vamos fazer 26 anos de vida ministerial. Pessoas que são crentes há tanto tempo. Você contraria, você vai ver qual é o Espírito que rege o coração dessa pessoa. Meu pai falava, e eu já falei aqui na igreja algumas vezes, quer conhecer uma pessoa, passa 4 dias no acampamento de carnaval com ela. Ela não se aguenta, ela se revela, ela se mostra, ela briga, ela só não xinga, porque senão você manda ela embora. Mas ela se revela, porque 4 dias, um dia, ainda dá para segurar, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela não está nem aí mais, já mostrou o que é. Revela o Espírito que rege os nossos corações. Uma perguntinha, não é apelo? Qual é o Espírito que está regendo o seu coração? Revela a sua relação com a história. Porque eu acabo me tornando vítima da minha própria vida. Sabe por que eu sou assim? Porque eu sou vítima da minha história, pastor. Porque se eu tivesse um pai, uma mãe, uma casa normal, tudo na minha vida seria perfeito.
Mas como meu pai era bebum, a minha mãe era prostituta, os meus pais se separaram, eu tenho uma vida toda destruída. Continua como refém da sua história. Há um Deus que quebra esses laços que foram lançados sobre a tua vida e sobre a tua história. E Ele escreve uma nova história para você e para mim. Há um Deus que escreve, não importa, a Bíblia fala, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Repare uma coisa, esses dias eu estava ouvindo isso. O para-brisa e o retrovisor do carro. Você já viu a diferença de tamanho? Sabe por quê? Porque o para-brisa você é obrigado a olhar para frente. Retrovisor é só para você ter uma ideia do que está acontecendo atrás de você. Queridos, não inverta essa ordem. Não ponha o seu retrovisor do tamanho de um para-brisa, olhando para trás, sendo refém da sua história, sendo refém do que te falaram, do que fizeram, das coisas que falaram na tua... Não seja refém. Há um Deus que liberta você e eu nessa noite. Há um Deus que liberta. O meu retrovisor é só para referência, sabe para quê? Nunca mais eu quero ser como eu era antes. É só para isso. É só para isso. É só para ser referência. Eu estou aqui dirigindo na estrada da vida. Tem um louvor assim, não tem? Pela longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Ah, não é louvor não? Estou aqui dirigindo na estrada da vida. O meu retrovisor é só uma referência. Eu não quero ser mais esse Alexandre dessa história. Há um Deus que escreve uma nova história para a minha vida e para a sua vida. Há um Deus que escreve uma nova história. E hoje está aqui um amigo que era do Rio de Janeiro, e ele vai concordar comigo. Muitos daqueles em que nós conhecemos ficaram pelos caminhos, assassinados, envolvidos em drogas, assim, sumiram nas suas histórias, porque ficaram olhando pelo retrovisor da vida. Queridos, em nome do Senhor Jesus, essa noite é noite de você inverter essa ordem. A ceia tem a ver com obediência, e eu já falei um pouco sobre isso. Mas nesse tema que eu quero pregar, existem 5 coisas que devemos saber antes de participar da ceia. Não vou demorar, só vou citar. 5 coisas que você precisa saber antes de você participar da Santa Ceia. Primeira coisa que você precisa saber, que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Eu posso até enganar Débora. Eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu passo o meu dia com ela, eu faço tudo com ela. Mas no profundo do meu coração, só eu e Deus. Eu posso até me auto-sabotar, até auto-me enganar, achando que eu sou uma coisa e de fato não sou. Mas Deus conhece o nosso coração. Não tem um versículo? Sonda-me, ó Deus, me conhece? Conhece o meu coração? Então não adianta, querido, você se maquiar de crente, se vestir de crente, falar como crente, andar como crente, ter uma Bíblia de letra gigante debaixo do braço, andar, ter coleção de Bíblia na sua casa, ler 500 livros por dia, ouvir mensagens e cantos espirituais todos os dias, se o seu coração não for bom. Não adianta. Princípio de vida cristã é você recusar, se arrepender e deixar com que esse Deus seja Senhor na tua vida. Princípio de vida cristã é arrependimento e fé na salvação que o Senhor derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele conhece o nosso coração. Segunda coisa que eu preciso aprender, o significado do pão e do vinho. Ele falou que o pão simboliza o seu corpo, que foi partido na cruz do Calvário. Se entregou por mim e por você. Não foi um ato de captura. Não, foi um ato de entrega, de amor.
Foi um ato que ele decidiu morrer por você e por mim. Nós deveríamos a todos os dias, a cada amanhecer, valorizar isso. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor se entregou por mim. Naquela cruz estava escrito Jorge Alexandre de Souza. Para quem não conhece, prazer, sou eu. É Jorge. Mais famoso Alexandre, só. Não precisa ser Jorginho, Jorjão, nada disso, irmão. Depois eu conto a história do Jorge para vocês. Não rola, Jorge não rola, pastor Milton. O pão, queridos, morreu por mim, morreu por você. O cálice simboliza o sangue do Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor diz assim: haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para o Senhor. Nada. Porque o sangue de Cristo, Ele me limpa e me perdoa e me faz um novo homem. Pensa em alguma coisa difícil aí. Ele pode. Pensa num pecado impossível. Ele pode. Como que aquela prostituta, você chegou ao Senhor Jesus, correndo, todo mundo com pedra na mão para poder acertar nela. O Senhor, de cabeça baixa, falou: faz o seguinte, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. As pessoas foram embora e ele falou o quê? Bem, se os teus acusadores não te condenam, eu também não. Vá e não peques mais. E aquela mulher começou a seguir o Senhor, sem o Senhor ter morrido. Ele derramou sobre ela o perdão. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Só há uma coisa: você não reconhecer esse perdão do Senhor. Só há uma coisa: eu não reconheço. Eu não consigo, porque o que eu cometi é muito sério, é muito grave, é muito grande. Não tem como sim. O Senhor te perdoa, a consequência é outra coisa, mas Ele nos perdoa de todo pecado. A palavra do Senhor diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele pode perdoar, a sua glória pode alcançar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus Cristo. A ceia nos aproxima de Jesus. Se é para que você faça isso toda vez que você fizer em memória dele, essa ceia nos aproxima do Senhor. Eu falei que qual o termo que eu usei? Você se veste de crente, se vende de crente, mas não é isso, é todos os dias. A ceia me aproxima do Senhor quando eu tenho a sã consciência do ato do Senhor na cruz do Calvário pela minha vida. E por saber desse amor dele, que é maior do que eu possa oferecer, isso me aproxima dele. Isso me aproxima do Senhor. Querido, crente anda longe de Deus, do Senhor Jesus, porque quer. Porque Ele continua de braços abertos, falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o seu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O braço do nosso Deus continua aberto. O ato de aproximar-se é meu e seu. O ato de ir até o Senhor é meu, é o meu ato. É quando eu entendo isso, e por entender que eu preciso me aproximar, e esse é o Senhor, eu vou caminhando na direção dele todos os dias, buscando em oração, buscando em palavra, consagrando a minha vida, dizendo não para os pecados, dizendo não para os vícios, dizendo não para tudo, e vou me aproximando do Senhor todos os dias, e o seu braço forte, Ele vem sobre mim e fala: filho, não tema o dia mau, porque eu estou com você. É desse jeito: pastor, mas eu me sinto só. Se sente só porque não busca ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é da metade do coração, é de todo o vosso coração. Encontrará descanso, encontrará perdão, encontrará reconcílio, encontrará nova vida, encontrará libertação,
encontrará no Senhor um aconchego para que Ele possa fazer a mudança e a transformação na sua vida, como já fez na minha. Eu não consigo, pastor. Nós éramos pastor em Americana, e lá tinha um senhor que ia tocar na igreja. E um dia ele tocava contrabaixo, e eu cheguei perto dele, e falei: ei, irmão fulano de tal, como é que está? Quando ele falou comigo: oh, pastor, meu irmão, uma cachaça. Falei: cara, depois do culto a gente pode bater um papo? Não era no espírito não, era no espírito de porco. Falei: vamos bater um papo. O que está acontecendo? Eu não consigo, pastor, eu não consigo me libertar. Quando eu venho para a igreja, na esquina da minha casa tem um boteco. E eu sou viciado em bebida. Então, quando eu venho a pé para a igreja, eu paro naquele boteco e falo assim: só uma dose. Uma usinha não faz diferença. O cara coloca a dose, ele toma e vai para a igreja já no fogo. Eu falei: você acha que você está fazendo certo aí, irmão? Eu estou tentando. Falei: tá nada, sem vergonha, me enganando todo mundo, só não engana Deus. Faz cara de bonzinho, pega o instrumento no lugar santo, pega o instrumento, vai tocar com a vida toda errada. Você acha que você é rapaz, o que você está pensando da vida? Pastor, mas eu não consigo resistir. Falei: você já tentou ir pela rua de trás? Mas é muito longe, pastor. Mas já ofereceu sacrifício ao Senhor? Já ofereceu sacrifício? Bem, se por aqui eu só ando 100 metros, e se eu dou a volta eu ando 500, mas para não cair em tentação, os 500 ficam pouco. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Se você está sozinho e não tem maturidade para mexer no seu celular, faz o favor para mim, querido, chega em casa, pega uma marreta, mete no seu celular. Se ele te leva a você entrar em vídeos pornográficos, ou então pega o celular, joga fora, compra aquele que só tem teclinha para você ligar. Não tem maturidade, reconheça as suas fragilidades. Ah, pastor, mas eu não aguento, eu tenho uma língua de fofoca que arrasta no chão. E experimentou não ouvir conversa furada? Quando alguém chegar, nem te conto, não conta mesmo não, porque hoje eu sou lavada e redimida no sangue de Jesus. Sai para trás, capeta, sai para trás. Já experimentou fazer isso? Que isso, pastor? E a fofoca? E a conversa fiada? Então não reclama que não resiste, porque você de fato quer ouvir, você de fato quer pecar, e por querer pecar, você coloca a culpa em todos, e na verdade ninguém é culpado a não ser você mesmo, porque o pecado é pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. Ou seja, o que é Débora pecar, se vira com Deus, minha filha. Eu não tenho nada a ver com isso, apesar de ser casado e te amar. Mas se a sua decisão não é ir para o céu, eu vou. Porque é um ato pessoal. A ceia renova a nossa esperança. Sabe por que renova a sua esperança? Fala a verdade. Qual era o sentimento, a sensação que nós estávamos aqui hoje? Assim na terra como no céu. Não estava não, irmão? Nós estávamos vivendo na terra numa sombra do que vai ser no céu. Quando os louvores começaram a ser adorados, você começa a adorar, esse lugar se enche da presença de Deus. É na terra como no céu. É essa a oração. Senhor, eu quero viver na terra. Ah, Senhor, uma tasquinha, uma vírgula, uma sombra do que vai ser no céu. Faz isso para mim, Senhor.
Porque se no céu for zero, se na terra é 0,000,1% do que o Senhor está fazendo nesse lugar, eu quero ir para o céu já. É a esperança que um dia nós iremos morar na glória. Você vir à igreja, você ler, você orar, você buscar, você jejuar, você dar o seu dízimo, você dar a sua oferta, você estar na casa do Senhor, não é esforço jogado fora. Vai ter recompensa dos céus. Você está afim de vir? Eu não estou não. Mas está doendo aqui atrás. Dedinho. Mas eu vou assim mesmo. Sabe por quê? Porque hoje tem culto. E no momento que eu começar a adorar, todas as dores, todos os maus, tudo aquilo vai sair em nome de Jesus. Eu serei renovado no Senhor. É a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. É a esperança que um dia, queridos, não seremos mais 150, 200, mas nós seremos milhões e milhões adorando. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os céus está cheio da glória dele. É a esperança que queima os nossos corações. Acabei. E a ceia, nós devemos participar até que Jesus volte. Escute uma coisa, ceia não é para exclusão, e eu falei isso aqui na última ceia, e quase falo em todas as ceias. Não é para exclusão. Sabe por quê? Porque se for para exclusão, nos faz pessoas cômodas. Eu não estou bem, eu não participo, está tudo 0 a 0. Só que 0 a 0 no reino é derrota. 0 a 0 no reino é derrota. Ceia não é exclusão, não é para você chegar aqui hoje e falar assim, mas eu não estou bem, entendeu? Eu hoje dei uma vacilada, eu hoje briguei com a minha esposa, eu hoje antes de sair de casa eu discuti com ela para a gente poder vir logo porque ela estava se maquiando. Então eu me estressei um pouco, eu não vou tomar a ceia. Eu não vou tomar a ceia porque eu me estressei com as crianças hoje me perturbaram. E eu arrumei as crianças, quando estava tudo pronto, eles saíram correndo, pegaram o Danone, pegaram alguma coisa, jogaram na roupa, eu tive que voltar e trocar. E falei, moleque, você é um usado do capeta para poder me atrapalhar. Deixa eu te contar uma história, que eu já contei nesse púlpito. Lá em casa, todos os domingos, é uma correria. Elas começam a se arrumar 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. Que era para a gente chegar às 5. A gente chega às 5h15, 5h30. Atrasado. E sabe o que? Vamos embora, Débora. Vamos, Esther. Vamos. Eu já chamei o elevador, hein? Ó, abriu a porta, hein? Vamos. Um desses domingos, eu abri a porta da minha casa. E a porta do vizinho estava aberta. Aí eu dei assim, abri a porta, olhei assim. Sabe o que foi que eu vi? O vizinho com a vizinha, de mão dadas assim, em frente à porta. Senhor, estamos indo para a tua casa agora. Meu Deus! Põe Deus nisso. Estamos indo para a tua casa agora, Senhor. Fala nos nossos corações. E eu fala, Senhor, leva-nos em paz. Fala lá, nos traz em segurança. Nós te agradecemos. Aleluia. Falei, amor, vem, gatinha. Amor da minha vida, vem. Ou só acontece isso na minha casa? Hã? Nós precisamos abrir nossos olhos. Até o branco virar. E entendermos, queridos,
que devemos participar da ceia até que Ele volte, sem nos acomodar. Se é para mudar, eu mudo. Se é para transformar, me ajuda, eu transformo. Se é para deixar de falar, eu deixo. Se é para deixar de roubar, eu deixo. Se é para deixar de fazer, eu deixo. Mas eu quero agradar ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. Custe o que custar. Está muito cômodo essa vida de crente. Vamos colocar fogo do Espírito para queimar os nossos pés. Está muito cômodo. Aí eu não aguentei. Não aguentou porque não busca, porque não ouviu Deus falar, porque não se atentou. Não é exclusão, é para você e eu, que hoje precisamos de um conserto. Senhor, tem misericórdia. Eu preciso estar no rol desses crentes que vão estar na glória. Eu preciso, Senhor, estar no rol desses irmãos, dessa noiva que estará cantando nos céus. É noite de acerto, irmão, não é noite de exclusão. É noite de acerto. É noite de voltar-se ao Senhor. É noite de prostrar-se a Ele. É noite de declarar o teu amor e a tua confiança nele, para Ele, por Ele. É noite de você e eu fazermos isso. E eu quero encerrar essa mensagem orando ao Senhor. E eu gostaria que você, em nome de Jesus, você que pode, só você que pode, que você se ajoelhasse onde você está. Vai ficar apertado, não tem problema. O inferno vai ser mais apertado. Você não vai querer ir para lá mesmo? Se você não pode, se você desejar sair do seu lugar, se ajoelhar aqui no altar, ó, vem, se ajoelha no altar. Se você não pode se ajoelhar, irmão, fique em pé. Não tem problema, as senhoras, pode ficar em pé. Não há problema. Quem tem problema do joelho, fique em pé. Mas nessa noite, queridos, o Espírito fala aos nossos corações. O Espírito Santo te convida e me convida a nós não nos conformarmos. O texto fala isso, transformai-vos pela renovação da sua mente. Você precisa entender que depende mais de você, porque o Cristo continua de braços abertos. O Cristo continua falando, vem, vinde a mim. O Cristo continua nessa noite dizendo para você e para mim, eis que estou à porta e bato. O Cristo continua dizendo para você e para mim que Ele te ama. Então não é dele, é sobre nós. Não é sobre Ele, é sobre a nossa postura. É sobre a nossa decisão. É sobre o nosso achegar-se a Ele. Ore ao Senhor nessa noite. Ore ao Senhor, peça perdão. Zera a conta. E quando você zera a conta pedindo perdão, você já sai de goleada na frente. Faça isso em nome de Jesus. Pai querido, Pai, o Senhor tem visto os meus irmãos ajoelhados, buscando a Tua face, reconhecendo, olhando para dentro de si mesmo, olhando para dentro dos seus corações, e reconhecendo a necessidade, por muitas vezes, de mudança, de voltar atrás, e de fazer as coisas conforme deve ser feito. Deus, o Teu reino é para todos, mas para todos aqueles que creem, que confessarem, que se arrependerem, e que aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus, nos permita, ó Pai, que essa igreja sinta do Teu toque e entenda a responsabilidade de mudanças. Ó Deus, o Senhor está disposto a transformar, o Senhor está disposto a fazer, o Senhor está disposto a restaurar casamentos, o Senhor está disposto a mudar a vida de filhos. Mas Pai, nós precisamos tomar esse primeiro passo, falar, Senhor, eu quero, age, transforma, muda, eis a minha vida, eis a minha vida, muda o meu caráter a cada dia. Não deixe mais que o pecado seja dominante,
mas que ele viva debaixo dos nossos pés, dominado pelo poder que há em Cristo Jesus. Pai, nessa noite eu coloco cada um nas tuas mãos, porque nós já estamos. Nós nos colocamos diante do teu altar. E pedimos, ó Pai, que a tua glória, que o teu poder, que o teu Shekinah, que as maravilhas dos céus venham agir em cada um de nós. Faça isso, ó Deus. Faça isso. Faça isso na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu peço a tua bênção sobre nós, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.